Na videoaula de hoje, vamos falar de estabilidade global. Irei apresentar os procedimentos de cálculo do parâmetro de instabilidade alfa e o coeficiente γz, parâmetros necessários para caracterizar a estrutura como de nós fixos ou de nós móveis. Vejamos o que diz a norma. As estruturas são consideradas para efeito de cálculo de nós fixos quando os deslocamentos horizontais dos nós são pequenos e, por decorrência, os efeitos globais de segunda ordem são desprezíveis, inferiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem. Nessas estruturas, basta considerar os efeitos locais e localizados de segunda ordem. As estruturas de nós móveis são aquelas onde os deslocamentos horizontais não são pequenos e, em decorrência, os efeitos globais de segunda ordem são importantes, superiores a 10% dos respectivos esforços de primeira ordem. Nessas estruturas devem ser considerados tanto os esforços de segunda ordem globais como os locais e localizados. Todavia, há estruturas em que os deslocamentos horizontais são grandes e que, não obstante, dispensam a consideração dos efeitos de segunda ordem, por serem pequenas as forças normais e, portanto, pequenos os acréscimos dos deslocamentos produzidos por elas. Isso pode acontecer, por exemplo, em postes e em certos pilares de galpões industriais. Dispensa da consideração dos esforços globais de segunda ordem. Os processos aproximados apresentados em 15.5.2 e 15.5.3 podem ser utilizados para verificar a possibilidade de dispensa da consideração dos esforços globais de segunda ordem, ou seja, para indicar se a estrutura pode ser classificada como de nós fixos sem a necessidade de cálculo rigoroso. Na análise de estabilidade global, que trata a estrutura como um todo, o valor representativo do módulo de deformação secante, conforme o item 828, pode ser majorado em 10%. Então, o parâmetro de instabilidade é o que está apresentado. Uma estrutura reticulada simétrica pode ser considerada como sendo de nós fixos se o seu parâmetro de instabilidade alfa for menor que o valor alfa 1, conforme a expressão. Alfa é igual à altura total da estrutura, medida a partir do topo da fundação ou de um nível pouco deslocável do subsolo, multiplicada pela raiz quadrada entre a razão entre NK, que é o somatório de todas as cargas verticais atuantes na estrutura, a partir do nível considerado para o cálculo de H total, com seu valor característico, e dividido pelo produto entre o modo de elasticidade do concreto e o momento de inércia. Esse produto representa o somatório dos valores de rigidez de todos os pilares na direção considerada, no caso de estruturas de pórticos, treliças ou mistas ou com pilares de rigidez variável ao longo da altura. Pode ser considerado o valor da expressão de um pilar equivalente de seção constante. O valor de C deve ser calculado considerando as seções brutas dos pilares. A rigidez do pilar equivalente deve ser determinada da seguinte forma: calcular o deslocamento do topo da estrutura de contraventamento sob a ação do carregamento horizontal na direção considerada. Calcular a rigidez de um pilar equivalente de seção constante engastado na base e livre no topo de mesma altura H total, tal que, sob a ação do mesmo carregamento, sofra o mesmo deslocamento no topo. O valor limite alfa1 igual a 0,6 prescrito para n maior ou igual a 4 é, em geral, aplicável às estruturas usuais de edifícios. Para associações de pilares-paredes e para pórticos associados a pilares-paredes, adotar alfa1 igual a 0,6. No caso de contraventamento constituído exclusivamente por pilares-paredes, adotar alfa1 igual a 0,7. Quando só houver pórticos, adotar alfa1 igual a 0,5. Então, o objetivo será calcular o parâmetro alfa, parâmetro de instabilidade alfa, e comparar com alfa 1. Alfa 1, se a edificação tiver um número de pavimentos menor ou igual a 3,
N é o número de níveis de barras horizontais, andares, acima da fundação ou de um nível pouco deslocado do subsolo. Então, se N for menor ou igual a 3, alfa 1 segue a primeira expressão em tela. E se N for maior ou igual a 4, alfa 1 igual a 0,6. Então, o parâmetro de instabilidade alfa calculado, se for menor que alfa 1, a estrutura será de nós fixos. Então, poderá se dispensar a consideração, né, dos esforços globais de segunda ordem. O segundo parâmetro que iremos calcular para o nosso exercício será o coeficiente γz. O coeficiente γz de avaliação da importância dos esforços de segunda ordem globais é válido para estruturas reticuladas de no mínimo 4 andares. Ele pode ser determinado a partir dos resultados de uma análise linear de primeira ordem para cada caso de carregamento, adotando-se os valores de rigidez dados no item 15.7.3. O valor de γz para cada combinação de carregamento é dado pela seguinte expressão. Γz é igual a 1 dividido por 1 menos a relação entre ΔM total D e M1 total D, onde M1 total D é o momento de tombamento, ou seja, a soma dos momentos de todas as forças horizontais da combinação considerada, com seus valores de cálculo em relação à base da estrutura. E ΔMD total, D é a soma dos produtos de todas as forças verticais atuantes na estrutura, na combinação considerada com seus valores de cálculo, pelos deslocamentos horizontais de seus respectivos pontos de aplicação obtidos na análise de primeira ordem. Considera-se que a estrutura é de nós fixos se for obedecida à seguinte condição: γz tem que ser menor ou igual a 1. Na análise estrutural de estrutura de nós móveis, devem ser obrigatoriamente considerados os efeitos da não linearidade geométrica e da não linearidade física, e no dimensionamento devem ser obrigatoriamente considerados os efeitos globais e locais de segunda ordem. Uma solução aproximada para a determinação dos esforços globais de segunda ordem consiste na avaliação dos esforços finais, primeira e segunda ordem, a partir da majoração adicional dos esforços horizontais da combinação de carregamento considerada por 0,95 γz. Esse processo só é válido para γz menor ou igual a 1,3. Para a análise dos esforços globais de segunda ordem, em estruturas reticuladas, com no mínimo 4 andares, pode ser considerada a não linearidade física de maneira aproximada, tomando-se como rigidez dos elementos estruturais os valores seguintes. Então, para lajes, permite-se uma redução na rigidez dos elementos de 70%. Para vigas que possuam armaduras superior e inferior na seção transversal diferentes, permite-se uma redução de 60% na rigidez da seção transversal. E se as armaduras comprimida e tracionada, ou de montagem e tracionada, foram iguais, permite-se uma redução de 50%. Para pilares, essa redução é de 20%. E C é o momento de inércia da seção bruta de concreto, incluindo, quando for o caso, as mesas colaborantes. E EC é o valor representativo do módulo de deformação do concreto, conforme o item 15.5.1. Os valores de rigidez adotados nesta subseção são aproximados e não podem ser usados para avaliação dos esforços locais de segunda ordem, mesmo com uma discretização maior da modelagem. A partir de agora, eu vou apresentar os resultados dos deslocamentos horizontais em cada pavimento, do sistema de contraventamento relativo ao exercício que estávamos desenvolvendo. Então, ele está aí apresentado, todos os pilares estão aí indicados, os pilares têm seção transversal de 25 por 60 e as vigas 25 por 80. As forças de arrasto já calculadas estão aí indicadas também, e a simulação das lajes está sendo considerada
através de comprimentos, né, de barras biarticuladas. Então, esse é um conhecido software, né, em 2 dimensões, o F2. O F2 foi desenvolvido pelo professor Luiz Fernando Martins, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC-Rio, Departamento de Engenharia Civil e Tecgraf, Instituto de Desenvolvimento de Software Técnico Científico. Essa é a versão 4, em 2 dimensões. E através desse aplicativo nós iremos obter os deslocamentos horizontais necessários para o nosso trabalho. Então, a deformada da estrutura e eu vou precisar registrar cada deslocamento no nível dos pavimentos. Então, no nível 1, 1,604 vezes 10 milímetros. No nível 2, 1,487 vezes 10 milímetros. No nível seguinte, 1,243 vezes 10 milímetros. No próximo, 8,671 milímetros. E no primeiro pavimento, 3,865 milímetros. Então, está aí apresentado o sistema de contraventamento, com todos os pilares indicados, as forças de arrasto atuando, exatamente como vimos no F2, e os deslocamentos horizontais obtidos. Observa-se que no topo, o deslocamento total é 16,04 milímetros. E com base nele, nós iremos calcular o parâmetro alfa. Alfa será igual à altura total da edificação multiplicada pela raiz quadrada de NK sobre ECIC. Então, para calcular a rigidez, iremos considerar um pilar equivalente engastado na base livre no topo, e onde a inércia procurada multiplicado pelo modo de elasticidade procurado será igual a força multiplicado por H ao cubo dividido por 3 delta. F será igual ao somatório das forças horizontais atuantes, ou seja, 36,8 mais 68,8 mais 2 vezes 60,8 mais 51,2. F será igual a 278,2 kN. H elevado ao cubo será igual a 20 metros elevado ao cubo. Oito mil. E agora podemos substituir na expressão. EI será igual a 278,2 kN
multiplicado por 8.000 m elevado ao cubo, dividido por 3 vezes o deslocamento no topo em metro. Então, 16,04 milímetros, 0,01604. Então, o produto do modo de elasticidade e o momento de inércia da seção do pilar equivalente será 46.251,039 kN por metro quadrado. Com isso eu posso calcular o parâmetro alfa. Alfa será igual à altura total 20 metros multiplicado pela raiz quadrada entre NK. NK é o peso total da edificação. Vou considerar aqui que o somatório das cargas permanentes e acidentais por metro quadrado não ultrapasse 10 kN por metro quadrado. No pavimento nós temos uma área de 16 vezes 32, que dá 512 metros quadrados. E a área total é só multiplicar por 5, que é o número de pavimentos, que vai dar 2.560 metros quadrados. Multiplicando essa área total pela soma das cargas permanentes e acidentais por metro quadrado, NK então será igual a 25.600 kN. Então, é esse valor que vai para a raiz quadrada. Então, 25.600 dividido por, então, alfa igual a 0,47. Ora, a nossa estrutura, ela possui um número de pavimentos N igual a 5, que é maior do que 4. Então, alfa 2 será igual a 0,6. Então, alfa é igual a 0,47, que é menor do que alfa 2, que é igual a 0,6. Isso significa que a estrutura é classificada como de nós fixos. Nós poderíamos, a priori, dispensar a consideração dos esforços globais de segunda ordem. Vejamos agora o cálculo do parâmetro γz. Para a consideração do γz, eu preciso primeiro determinar quais são as áreas de influência dos pilares. Então, eu vou dividir cada comprimento de 8 metros pela metade. Então, dividindo os comprimentos conforme apresentado na figura, eu já tenho aqui, seria fácil obter essas áreas. Então, a área de influência do pilar P1 seria 16 metros quadrados. Do pilar P2, 64. Do pilar P3, também 16. Do pilar P4, 32. Do P5, 32. Do P6, 32. Do P7, 128 metros quadrados. Do P8, 32. P9, 32. P10, 32. Do P11, 16. Do P12, 64 metros quadrados. E do P13, 16. Então, essas são as áreas de influência dos pilares. Então, como eu estou considerando uma pressão máxima, ou seja, o somatório das cargas permanentes e acidentais, como sendo igual a 10 kN por metro quadrado, essa é a minha tensão, então NK vai ser a área de influência vezes esse valor de tensão.
Então, eu já poderia lançar aqui por pavimento no corte aqui, no meu sistema de contraventamento. Então, o pilar P1, eu tenho uma área de 16 metros quadrados. Quando eu multiplico pela tensão de 10 kg por metro quadrado, eu acho uma carga de 160. No pilar P2, 64 vezes 10, 640. No pilar P3, 160. No pilar P4, 320. No pilar P5, 320. No pilar P6, 320. No pilar P7, 1280. No pilar P8, 320. P9 e P10, 320. P11, 160. P12, 640 e P13, 160. O procedimento agora é aumentar o mesmo valor para cada pavimento. Então, no pilar P1 eu tenho 160 por pavimento, 160 mais 160 dá 320. 320 mais 160, 480. 480 mais 160 dá 640. 640 mais 160 dá 800. Isso eu farei sucessivamente. Finalizado o carregamento, observe que eu tenho aqui um pilar bastante solicitado com a carga de 640 toneladas, que é o pilar P7. Isso é devido à área de influência de 128 metros quadrados. Então agora nós temos condições de calcular o coeficiente γz. A próxima etapa será montar uma tabela contendo as informações calculadas. Temos então do quinto ao primeiro pavimento as seguintes informações: elevação 4, 8, 12, 16 e 20. As forças horizontais já indicadas no quinto pavimento, 36,8. No quarto pavimento, 68,8. No terceiro pavimento, 60,8. No segundo, 60,8. E no primeiro, 51,2 kN. M1 total D é o somatório dos momentos fletores provocados na base, por cada força horizontal, multiplicada por sua respectiva altura. Então, no quinto pavimento, 36,8 vezes 20 vai dar 736. No quarto pavimento, 68,8 vezes 16 vai dar 1.100,8. No terceiro pavimento, 729,6. No segundo pavimento, 486,4. E no primeiro pavimento, 204,8. Total, 3.257,6. FV, que é o somatório das forças verticais por pavimento, será 5.120 no quinto pavimento, 10.240 no quarto pavimento, 15.360 no terceiro pavimento, 20.480 no segundo pavimento, 25.600 no primeiro pavimento.
E os deslocamentos horizontais em metros, 0,01604, 0,01487, 0,01243, 0,00867, 0,00387. Isso gera momentos fletores no quinto pavimento de 82,2 kN, 152,26 no quarto pavimento, 190,92 no terceiro pavimento, 177,56 no segundo pavimento e 99,07 no primeiro pavimento, que resulta 701,93. O coeficiente γz, então, será 1 dividido por 1 menos 701,93 dividido por 3.257,6. Aqui se trata de uma combinação de carregamentos, então nós temos que ver qual é a ação variável principal e a ação variável secundária. De acordo com Roberto Schuch de Carvalho, se considerarmos as sobrecargas acidentais distribuídas sobre os panos de laje como ação principal variável, então observe que apenas o numerador, ou seja, as cargas permanentes e acidentais principais, é que são majoradas pelo coeficiente de segurança da sobrecarga. A força do vento, a força horizontal, as forças de arrasto, no denominador não são majoradas. Então, essa seria a combinação mais desfavorável. Se considerarmos o vento como ação principal, a expressão seria essa, indicada aqui no item 3.14. Observe que o texto diz: assim se percebe que a expressão 3.13 é mais desfavorável que a expressão 3.14, devendo ser considerada no cálculo do γz. Então, apenas o numerador é majorado pelo fator de segurança da sobrecarga. Γz, então, será? Γz resultou em 1,43, valor superior a 1,3, limite estabelecido pela norma brasileira. Observe que essa estrutura não possui núcleos de rigidez, como caixas de escada e elevador, o que favoreceria sobremaneira a estabilidade global. Nesse caso, haveria necessidade de enrijecer a estrutura, as vigas e os pilares. Dessa forma, não é possível permitir que o projeto siga em frente. Considerando ainda que haveria uma possibilidade de majorar as forças horizontais por 0,95 vezes γz, que resulta em 1,359, nós precisaríamos majorar todas as forças de arrasto por 0,95 γz, obteríamos novos deslocamentos, mas dificilmente o γz resultará em valores inferiores a 1,3. Então, o mais certo aqui é enrijecer a estrutura. Dessa forma, não é possível anuir com relação ao projeto. Isso já era esperado, como eu disse, diante da ausência de núcleos de rigidez. Então é isso. Na próxima videoaula voltaremos com mais engenharia estrutural. Até lá!